Fala galera tricolor, canal Meu Tricolor chegando na manhã desta quarta-feira para poder te trazer notícias do nosso Fluminense, falar de como que tá a preparação para nosso jogo decisivo de sábado e vamos trocar uma ideia muito boa, tá? Em relação ao que o Fluminense pode apresentar nesse sábado contra o Flamengo e vamos falar também sobre venda de ingresso. Depois da vinheta, vocês são os meus convidados. Solta a vinheta aí. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Desde já, muito obrigado. Obrigado, pai, por mais esta oportunidade, obrigado a você por ter clicado nesse vídeo, por ter me dado a oportunidade de estar falando com você nesse momento sobre o nosso tricolor, sobre o nosso Fluminense. Vídeo este que eu tô trazendo hoje na manhã do dia 6 de março, tá? Mas eu queria ter trago ele para vocês ontem. E o porquê que eu não trouxe para vocês ontem? Rapidamente, um problema familiar. Minha mãezinha, ela tá com uma saúde muito debilitada, tá? Uma senhora de 65 anos, Dona Solange, e levei ela ontem para poder internar, né, dentro de uma unidade, uma unidade de pronto atendimento. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de UPA, né? E ela está internada nesse momento. Vou visitá-la na parte da tarde, mas já tem uma outra pessoa lá agora de manhã. Então por isso que ontem eu não consegui. Fica um período muito grande dentro do hospital, né? Até para poder a gente falar com os médicos. Mas quando ela está nos médicos, está tudo bem com ela, tá? Mas só que como é uma coisa crônica, a gente sabe como é que é quando a gente tem um familiar acamado, né? Uma situação muito difícil. Mas mamãe tá nas mãos de Papai do Céu. E se Deus quiser vai ficar tudo bem. Então dando uma satisfação pra você, por que eu não gravei esse vídeo ontem pra vocês, que eu queria gravar ontem esse vídeo aqui. Mas vamos lá, obrigado pela tua amizade, obrigado pela tua parceria. Eu tô tendo o trabalho de passar isso pra vocês entenderem que não é fácil também estar do lado de cá. A gente tem uma vida muito cheia. Esse é o meu segundo trabalho. Eu tenho meu primeiro trabalho, que é o trabalho principal, fora, né, os problemas que acontecem na nossa vida. Mas quero falar nesse vídeo para vocês sobre a programação nossa do Fluminense, né, que já começou ontem, visando o clássico. Quero falar sobre a lesão do Douglas Costa. Quero falar sobre quem o Fernando Diniz está pensando em colocar à frente ali da segunda volância no lugar do expulso André. E também vou falar do David Braz. E quero começar nesse momento a falar do David Braz, mas antes de começar a falar do David Braz, quero contar com o carinho do teu like, se inscreva no canal do Meu Tricolor, preciso muito do teu carinho. A campanha segue forte, segue firme, você vê que com tantos desafios a gente está aqui para tentar trazer o máximo de notícias do nosso Tricolor para todos vocês. Então, para você que não é um inscrito, se inscreva no canal, conto muito com o teu apoio, conto muito com o teu carinho para atingir 10 mil inscritos até o dia 27 de março, beleza? Deixa o teu like, compartilha o vídeo com geral, comenta aqui embaixo, tá bom? Vambora! O David Braz, ele tem contrato com o Fluminense até o meio do ano, desta temporada de 2024. Só que o Fluminense não tem interesse em continuar com o David Braz para esta temporada e liberou o atleta. E aí alguns clubes foram surgindo. Surgiu o Santos e agora, por último, quem surge foi o Sport. O Sport manifestou desejo, interesse de contar com o atleta para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, eu quero dizer alguma coisa para vocês aqui que é muito importante. Saiu uma matéria no GE, né, na data de ontem, por volta de 5h42 da tarde, e Camila Souza, Daniel Leal e Marcelo Neves foram os três, né, responsáveis por essa matéria. David Braz negocia a rescisão com o Fluminense para acertar em definitivo com o Sport. A mensagem é essa, a matéria é essa. Então, ao que tudo indica, o Fluminense e o David Braz farão uma rescisão amigável para que o David Braz assine em definitivo com o Sport. Então, ao que tudo indica, David Braz está se despedindo do Fluminense, porque o Fluminense não conta com ele e ele quer rescindir amigavelmente para poder fechar com o Sport em definitivo, tá? Eu vou rapidamente falar para você alguns tópicos. O zagueiro tem 36 anos de idade, né? E no Fluminense ele disputou 82 jogos e tem 4 gols com a nossa camisa, tá bom? Mais alguma coisa aqui?
Não, só tá falando que ele é o 16º reforço do Sport, caso feche lá com o Sport Recife lá. Da mesma forma como a gente falou em relação aos atletas que vestiram a nossa camisa e que saíram, Daniel, Ione Gonzalez, a mesma coisa serve para o David Braz. Que Deus abençoe nessa nova empreitada, nessa nova caminhada, né? Muito obrigado por ter vestido a nossa camisa. É um zagueiro que, ao meu ver, jogou com muita raça, com muita determinação, né? Tem história no Fluminense, campeão da Libertadores, né? Campeão da Recopa, mesmo não tendo grande destaque de atuação, mas todo sucesso ao David Braz, que está indo para um novo clube, e esse novo clube é o Sport, beleza? Deixa eu te passar agora a respeito da programação do nosso Fluminense, que jogou no domingo, perdeu, aquele jogo feio, né, demais pro Botafogo, e aí na segunda-feira ele folgou, na segunda-feira, dia 4, né? Aí ontem, terça-feira, dia 5, o Fluminense fez o seu primeiro treino na semana visando o clássico do dia 9. Treinou ontem às 4 horas da tarde no CT Carlos Castilho. Se reapresentou e treinou, e o foco tá total em cima desse primeiro jogo, que é um jogo de mando do campo do Fluminense. O Fluminense tem a prioridade na venda de ingressos, e eu já vou falar isso já no próximo tópico agora, e o Fluminense começou a sua preparação forte para esse duelo. E aí, ontem treinou 4 horas. Hoje, quarta-feira, está treinando nesse momento. Grava esse vídeo, é 10 horas da manhã, né? Está treinando de 9h30, ao que tudo indica, normalmente são 2 horas de treino, vai treinar até 11h30 da manhã, tá bom? Amanhã treina de novo às 9h30, na quinta-feira. Na sexta-feira, dia 8, o seu último treino às 9h30 da manhã também. No sábado, às 21 horas, é o clássico Fluminense e Flamengo. E no domingo é a folga do nosso tricolor, tá? Para esse jogo, o Fluminense soltou em nota que já são mais de 22 mil ingressos vendidos, tá bom? O setor sul já está esgotado. E aí, tem os setores mistos, que é a leste, inferior e superior, e oeste. O Fluminense, né, nossa torcida, precisa entrar forte nessa compra. Para quê? Para que a gente possa ser maioria nesse primeiro duelo de sábado agora, porque isso vai fazer muita diferença. A nossa torcida, ela é sim o 12º jogador dentro do campo. E nesse primeiro embate, nesse primeiro duelo, a gente precisa mostrar essa força. Por quê, Fagner? Porque na semana que vem, no dia 17, no outro domingo, a prioridade de venda de ingresso é a do Flamengo, porque ele é o mandante. E aí, com todo respeito, a gente sabe que o Flamengo, ele lota os estádios. E aí ele vai chegar e vai deixar praticamente quase nada para o nosso Fluminense. É claro que o setor sul é nosso, ele não pode mexer nessa parte, mas os setores mistos e a norte é toda do Flamengo, se a gente não se mobilizar. Então a gente precisa mostrar essa força, tá? E aí, 22 mil ingressos já foram vendidos. Eu, Fagner, gostaria muito, né, que a gente pudesse chegar ao número de 40 mil torcedores no Maracanã. 22 mil aqui, sabe? Mais uns 10 mil de cada lado aqui para poder a gente fazer essa força bem grande do nosso tricolor, tá bom? Bota aí uns 15 mil aqui na leste, entendeu? Mais 5 mil aqui na oeste. Não sei como é que ficaria a distribuição, mas fato é que eu gostaria muito que a nossa torcida abraçasse o time nesse momento. Porque eu tô muito pensante numa coisa. Tô pensando muito numa coisa. O que, Fag? Você tá pensando? Que o Fluminense não vai abrir mão dessa vitória no sábado. Eu tô muito pensando nisso. Porque o Fluminense precisa reverter esse placar. Então o Fluminense vai buscar esse resultado. Beleza? Deixa eu te falar aqui agora de departamento médico. O Fluminense soltou uma nota falando que o nosso atacante de lado, de velocidade, né, Douglas Costa, sentiu sim uma lesão aos 40 minutos do primeiro tempo contra o Botafogo. Ele puxa pro fundo para cruzar de direita e sente a lesão muscular. O Fluminense, de praxe, né, ele não solta o tempo, porque o tempo pode ser um tempo errado, pode ser um tempo muito extenso, enfim. O Fluminense falou que houve uma lesão e que o jogador, né, já iniciou os tratamentos no CT, tá bom? Então assim, ao que tudo indica, desse sábado agora, ele tá fora. Pode ser que ele jogue no dia 17? Pode ser. A gente está falando aí de algo de praticamente 11 dias que ele já iniciou o tratamento, então talvez em 11 dias ele já esteja pronto para poder jogar o jogo da volta. Mas caso ele não esteja pronto para o segundo jogo contra o Flamengo, e aí o Fluminense avance a final, que eu creio que vai avançar,
a gente tem a disponibilidade do retorno dele no dia 31 de março, que é o primeiro jogo da grande final do Carioca, tá bom? Então o caso de Douglas Costa é esse. E em cima do Douglas Costa, ele tá fora, abre uma vaga para uma outra pessoa para jogar, já que de imediato ser uma opção de banco. Quem era essa opção? Era o Douglas Costa. Pensando que a nossa trinca, ela é Keno, Cano e Arias. Quem é aqui no lugar do Arias aqui praticamente? O Douglas Costa. Só que o Arias não sai. Sai outro, o Arias é mobilizado e o Douglas Costa entra naquela função ali. Com isso, o Marquinhos, ele passa a ser uma opção já meio que de imediato. Marquinhos, que é o ponta que veio do Arsenal, tá? E aí a gente fica pensando, né? Cadê o Gianluca Mi? Cadê o Gianluca Mi? O Gianluca Mi, a gente ainda não viu, a gente não sabe como o atleta joga, tá treinando, entendeu? E seria muito bom para que a gente pudesse ter uma pequena análise sobre esse atleta. Mas é aquilo, gente. Nós não somos treinadores. O treinador está dando treino. E ele tá vendo como é o Gianluca Mi nos treinos, né? Tomara que esse menino possa ter alguma chance, algumas oportunidades. Eu gostaria muito que isso ocorresse no domingo passado contra o Botafogo, mas não ocorreu. Não posso fazer nada, eu só gostaria. Por quê? Porque era um jogo que talvez tinha esse aporte de você, vamos testar? Vamos ver como é que é. De repente vai que o moleque muda alguma coisa. Mas não aconteceu, tá bom? Outro caso aqui que eu quero falar para vocês sobre departamento médico é o Gabriel Pires, que estava treinando em separado na semana passada, tinha a possibilidade de jogar contra o Botafogo, contra a própria LDU, né, mas não jogou contra a LDU, não jogou contra o Botafogo. E se a gente for analisar esse tempo fora, talvez ele tenha condições físicas de atuar contra o Flamengo. E aí se torna uma opção para entrar nesse Fluminense para ajudar naquela volância ali, naquele corpo de meio de campo. Uma vez que o André não tá. E aí eu fiz essa pergunta para vocês no vídeo passado, né? Quem entra? Entra o Gabriel Pires para fazer uma função de segundo volante? Porque nós entendemos que o Martinelli será recuado para primeiro volante no lugar do André. Quem entra na segunda volância? A minha opinião, ela continua a mesma. Eu iria de Alexander. Porque o Alexander, ele tem vigor físico com a sua jovialidade. Ele consegue aqui marcar bem, dar uma boa ajuda, até mesmo para o Marcelo, de uma lateral esquerda, concorda? Faz uma jogada ali no meio de campo com o Ganso e consegue também, numas oportunidades, aparecer na frente para tabelar com Keno, para tabelar com Cano e com o John Arias também, entendeu? Além de chutar. Porque eu me lembro que no jogo contra o Flamengo, que nós perdemos de 2-0, ele entra lateral direito, nada a ver, não entendi nada do que aconteceu aí. E aí ele tem uma oportunidade lá na ponta esquerda. E ele recebe um passe e chuta pro gol, pra defesa do Rossi. Então é um menino que, na minha opinião, precisa ganhar esta moral, esta oportunidade. Eu iria de Alexander, tá ok? E aí, para poder a gente finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu quero dizer algo para vocês. Diante dessa situação do departamento médico, do Douglas Costa, do Gabriel Pires, né? Falei aqui da semana do Fluminense, de treinos. Finalizar esse vídeo com vocês o seguinte, tá, gente? De coração. Acreditem. Acreditem nesse nosso Fluminense. Porque o ano passado, ele foi uma demonstração de muita força. Quando o Fluminense mais precisava dar uma resposta, o Fluminense foi e deu uma resposta. Nós começamos um ano abaixo, né? Ainda estamos ganhando aquele corpo do condicionamento físico, estamos entrando na nossa melhor forma e ainda não estamos. Mas sabe quando você reúne o time e fala o seguinte, ó, é momento de a gente dar uma resposta. Já são 11 jogos sem vencer clássicos. Diniz fez um levantamento aí, a matéria da mídia, tem 30% de aproveitamento em clássicos, um aproveitamento muito abaixo. Então você reúne os seus atletas e fala assim, ó, nós precisamos dar uma resposta para a nossa torcida. Porque já são 11 jogos, 5 empates e 6 derrotas que a gente não ganha um clássico. E a oportunidade está diante das nossas mãos. A gente precisa fazer desse primeiro jogo um jogo onde a gente vai conseguir reverter a vantagem do adversário para poder sair na frente desse placar. Então, estou confiante muito no nosso tricolor nessa vitória de sábado agora, tá? E sabe quando você deseja uma noite especial? Porque vai ser 9 horas da noite. Então deseja uma noite especial, né? Essa é uma noite especial. Você não pode perder. A Lagoa vai morrer. Tem que ser isso. Vai pra dentro dos caras e tenta um 2-0, tenta um 3-0. Os caras não foram vazados ainda.
com o Tite ali. Então faz um jogo de qualidade altíssima, sabe? Não ganhou de 4-1 na final do Carioca? Por que não pode aplicar uma outra goleada? Fagner, peraí, Fagner, é o Flamengo do outro lado. Sim, é o Flamengo do outro lado. Mas eu acredito demais no nosso tricolor. Então que a gente possa, sabe, torcer para que o nosso tricolor possa fazer uma partida brilhante para poder a gente chegar na final do Carioca e lutar por mais esse tricampeonato. Um beijo no teu coração. Hoje, se Deus quiser, mais tarde, mais vídeo aqui pra vocês no canal Meu Tricolor, tá? Obrigado pela tua parceria, obrigado pela tua amizade e pela tua companhia. Beijo no teu coração.